que é da emergência, reemergência de agentes causadores de doenças, alguns de transmissão direta, outros de transmissão indireta, por vetor, e aí acho que é o grande foco hoje, dada a epidemia em curso. Então, o risco iminente de pandemias ou epidemias e tudo isso que nós estamos sujeitos no dia a dia. Entendemos que tudo que a gente fala tem que ser pautado nas orientações dos organismos internacionais e nacionais de controle ou de normatização daquilo que precisa ser feito em saúde pública. Então, contextualizando a nossa posição, estamos dentro do serviço de saúde pública, de forma direta ou indireta, buscando tomar decisões com base em evidências para potencializar o controle de doenças. Então, doenças essas que têm se intensificado muito em função de tudo que a gente tem visto acontecer, como desmatamento, a intensa produção agrícola, a ocupação de áreas antes não ocupadas, o tráfico de animais, as mudanças climáticas, que acabam resultando no surgimento de novos vírus, aqueles chamados, ou novos patógenos chamados emergentes, ou então recobrando coisas que já estavam sob controle e o surgimento ou ressurgimento de doenças que ora estavam sob controle, ou então a potencialização da transmissão de determinadas doenças, como é o caso da dengue, ao longo dos anos. Então, a adaptação desses organismos microbianos de animais para humanos tende a potencializar aquilo que nós acostumamos chamar de zoonoses, que são doenças comuns ao animal e ao homem, e que, dentro desse pacote de problemas, eu quero trazer as arboviroses. E, nas arboviroses, aí evidenciar a prevenção e controle de dengue. Então, a ideia aqui é dizer, nós não estamos diante de um risco, ou do risco do surgimento, ou mesmo da epidemia causada por um patógeno. Um grande destaque que se pode fazer agora é que nós temos duas epidemias concorrentes, a epidemia de dengue e a epidemia de chikungunya, que está em curso. Então, se antes estávamos acostumados a combater um problema por vez, nós precisamos mudar a forma de agir, pensando na perspectiva da saúde única, ou seja, saúde humana, animal e ambiental de forma indissociável. Precisamos criar abordagens que impactem as saúdes humana, animal e ambiental, predominantemente a saúde ambiental, para a potencialização da saúde humana e animal. Então, ao pensarmos de forma integrada, nós também temos que estabelecer sistemas de vigilância que sejam integrados. Então, a minha fala está muito direcionada para vigilância integrada com abordagem de saúde única, ou seja, a tomada de decisão com base em evidências, criação de sistemas de alerta rápido para que nós consigamos identificar em tempo oportuno o risco, preparar ações de controle e agir de forma correta, no lugar correto, com a ação correta, no tempo certo. Entretanto, o que nós temos visto ainda hoje é a coleta de dados, que é o princípio de tudo, acontecendo muitas das vezes em papel e lápis. Então, essa coleta de dados em papel e lápis, para a produção de mapas em papel e isopor com alfinete, ela tende a atrasar todo e qualquer processo de vigilância, seja a coleta de dados em campo, seja os nossos sistemas de informação. Então, hoje nós temos um sistema de informação em cada unidade básica de saúde, onde cada pessoa procura atendimento, em casos aí de suspeita de dengue, zika, chikungunya ou qualquer outra doença, essa pessoa ela é notificada quando a doença é de notificação obrigatória ou compulsória, e esse sistema de informação reúne dados da pessoa que está com sintomas de determinada doença, reúne dados dos resultados de laboratório. Entretanto, esses dados não estão integrados, por exemplo, com os dados produzidos em campo pelas equipes de controle do vetor. Os dados não estão integrados com os trabalhos de campo das equipes de vigilância entomológica, que monitoram o mosquito, pensando aí especificamente nas doenças transmitidas por mosquito, em especial o Aedes aegypti. Então, aqui eu trago um contraditório. Nós precisamos de um sistema de informação capaz de integrar dados, capaz de organizar dados de saúde única, ou seja, dados provenientes do ambiente, da vigilância epidemiológica relacionada à população humana e da vigilância de epizootias. Acabamos de passar aí, não tem muito tempo, pelo risco da reintrodução da febre amarela. Então, febre amarela urbana e silvestre
o risco da urbanização da febre amarela, também doença transmitida pelo Aedes aegypti. Então, nós temos várias doenças transmitidas pelo mosquito, nós temos um mosquito que transmite várias doenças, nós temos ações de vigilância entomológica associada a esse mosquito, ou seja, saber onde o mosquito está, em que quantidade, em que período de tempo, que tem a ver com a condição ambiental. Nós temos as ações de controle do mosquito, nós temos as ações de vigilância de epizootias, por exemplo, onde estão os macacos que estão morrendo. E se pensarmos de forma mais global, a gente vai entender que o problema não é só a dengue. A gente vai entender que o problema não é só uma doença especificamente, mas diante deste desafio de várias doenças, ainda que seja deste mosquito específico, que é o Aedes aegypti, nós temos várias áreas de atuação. A vigilância entomológica, a vigilância de epizootias, as ações de controle do vetor, a vigilância epidemiológica, e todos esses dados estão soltos. Como que o tomador de decisão pode agir de forma rápida se ele não consegue fazer uma análise integrada dos dados e, com isso, identificar as suas áreas efetivamente de risco? Diante deste desafio, nós nos propusemos a desenvolver um software. Esse software está em uso em algumas cidades do Brasil. O nome dele é Vitec, chama Vigilância Integrada com Tecnologia, e esse software ele é capaz de reunir informações de cunho ambiental, animal e humano, ou seja, todas as ações que são realizadas relacionadas à condição ambiental, exemplo, a coleta de mosquitos por armadilhas, exemplo, a coleta de amostras de animais que foram encontrados com suspeita ou em óbito por determinada doença. Exemplo, as ações provenientes das unidades básicas de saúde. Então, uma abordagem integrada de coleta de amostras e coleta de dados, sendo ingressada num sistema capaz de integrar a informação e georreferenciar o dado, permite uma análise mais efetiva e uma resposta mais imediata e, consequentemente, uma resposta mais efetiva. Diante disso, nós criamos o sistema, esse sistema está em uso, onde o servidor de campo tem uma ferramenta de coleta de dados através de um aplicativo integrado a um sistema web. E nesse sistema web, nós temos capacidade de fazer análises integradas das informações. Onde está o mosquito? Onde está a doença? Onde as equipes trabalharam? Quando as equipes trabalharam? Quando houve a notificação? Quando o mosquito estava presente em maior intensidade? Então, monitorar isso de forma integrada e em tempo real, abrindo mão dos métodos precários de coletas de dados em formulários de papel e um sistema de informação que ainda existe e existirá por um bom tempo, que é o SINAM, mas que não é capaz de, ele não tem ferramentas de análise de dados, as informações geradas no SINAM, por exemplo, elas podem ser trazidas para o ambiente Vitec, junto com as informações do mosquito e das operações de campo. O que eu quero ilustrar aqui e apresentar isso como alternativa e ferramenta? Diante desta oportunidade, nós conseguimos definir as áreas quentes em um determinado município e, então, direcionar as ações, quer seja elas quais forem, de prevenção e controle do vetor com maior assertividade. Além disso, o sistema permite a integração dos serviços tradicionais e de tecnologias que já estão desenvolvidas ou até mesmo por desenvolver. Então, as novas tecnologias que forem chegando, existe uma possibilidade de conexão ao sistema, e as tecnologias que já estão em curso e que já existem, seja a visita casa a casa, seja o Lira, seja a utilização de ovitrampas, seja o diagnóstico em laboratório por biologia molecular, as ações de vigilância integrada, os dados produzidos pelo SINAM, eles se conectam a esse ambiente Vitec, e, com isso, a possibilidade de tomada de decisão em tempo real em local específico, que é o que nós chamamos de vigilância ativa de precisão. Eu vou dar uma ingressada aqui só no site rapidinho, vejam aí se conseguem ver minha tela ainda? Sim. Esse é um ambiente Vitec, então conectado aqui e devidamente autorizado pela Secretaria Municipal da Saúde onde eu trabalho, que me permite, por exemplo,
identificar áreas onde eu tenho armadilhas instaladas. Essas armadilhas estão, nesse caso aqui eu estou ilustrando a ovitrampa, tentando enxergar essas armadilhas, a distribuição espacial dessas armadilhas. Então, por exemplo, isso é uma iniciativa em Foz do Iguaçu que nós chamamos de Unidade Geográfica Sentinela. Então, nós temos 25 ovitrampas que geram índices de infestação, tem trabalho publicado sobre isso, que é capaz de referenciar o risco de um extrato do Lira. Então, ao invés de fazer a vistoria no extrato inteiro, nós conseguimos identificar, por unidade geográfica sentinela, o risco de transmissão para o extrato, instalando menos armadilha e tendo a possibilidade de vistorias semanais. O acompanhamento... Oi, pode falar? Só para te interromper, nós estamos vendo o slide número 5 na sua tela do PowerPoint. Opa, então, espera aí. Então não está vendo... Tá, então, espera aí. Então, vou parar e vou compartilhar de novo. Eu estava mostrando o software. Então, vamos lá. Agora você vê o software? Perfeito. Tá bom. Então, vou voltar aqui, ó. O mapa. Então, essa é a conexão com o software, como eu diria, né? Devidamente autorizado a apresentar pela nossa Secretaria de Saúde local. Então, eu tenho possibilidades de filtrar informações por tempo, por ação, por tipo de armadilha, e observar essas informações de forma georreferenciada. O que eu estou mostrando aqui é uma estratégia que nós usamos em Foz do Iguaçu, onde nós criamos unidades geográficas sentinela, que são áreas de 1 km², onde nós temos ali 25 ovitrampas instaladas. Essas ovitrampas são vistoriadas semanalmente, e esta unidade geográfica de 1 km² reporta o risco de transmissão de dengue. Então, a vigilância entomológica para previsão daquilo que pode acontecer em relação à transmissão de doença. Então, uma vez que essas armadilhas estão instaladas no município, nós conseguimos gerar índices de infestação em tempo real. Então, as rotinas de serviço executadas em campo, com a coleta de dados feitas pelos agentes, gerando índice de infestação da doença que nós podemos acompanhar em tempo real. Por outro lado, uma tela de integração de dados, se eu fizer aqui fazer uma seleção ali do ano 2023, para a gente ter uma impressão de dados georreferenciados daquele período ou daquele ano, onde nós conseguimos acompanhar o risco de transmissão, a ocorrência de casos, a definição de áreas de transmissão na modalidade de gráfico. Então, por exemplo, esse é um gráfico daquilo que aconteceu no ano de 2023, aqui na cidade de Foz do Iguaçu, em relação às notificações de dengue. Chegamos a ter um expressivo número de casos da doença. Então, a sazonalidade marcada dessa doença, as informações de distribuição de casos por sexo, por faixa etária, por unidade básica de saúde. Então, imaginando lá que o SINAM ele é capaz de registrar os casos de dengue, mas ele não tem relatórios prontos, o que nós fizemos foi trazer isso para o ambiente Vitec, e neste ambiente nós conseguimos fazer a definição de casos. A minha internet aqui está um pouquinho instável. A definição da distribuição espacial dos casos da doença e a distribuição agora sim carregou. Então, eu tenho ali as notificações de casos de dengue. Eu posso observar essas notificações em diversas modalidades, a distribuição dos casos da doença na cidade, olhando isso na condição de pontos, na condição... Então, se eu clicar aqui, a gente vai ter a definição, ou melhor, a distribuição de casos da doença. A gente pode observar isso na modalidade de mapa de calor. Então, as ferramentas disponíveis ao gestor para a integração do dado e a tomada de decisão permitem, então, uma tomada de decisão mais assertiva, uma tomada de decisão, por exemplo, essa região aqui é uma região com maior intensidade de mosquito. Eu ativei, no caso, o mapa de calor de mosquito e o mapa de pontos de notificações. Com isso, a gente consegue definir ou integrar informações da presença do mosquito
com as informações da ocorrência de casos e potencializar a tomada de decisão em relação às medidas de controle. Esse ambiente permite carregar mapas da cidade, cadastrar funcionários, organizar equipes, exportar os dados para outros softwares, para serem utilizados em outros softwares, e, com isso, favorecer a vigilância das doenças e a tomada de decisão que nós chamamos com base em evidência. Esse é um sistema de alerta rápido para a tomada de decisão e, com isso, nós estabelecemos o que chamamos de vigilância ativa de precisão, entendendo que a informação é a base do processo de prevenção e controle de doenças. Observar essas informações de forma integrada potencializa o resultado das ações de controle. Então, em linhas gerais, o que eu queria compartilhar era isso.